E eu digo, com muita dificuldade eu ouvi essa entrevista. Tá? Com muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo, porque não queria. O que eu tinha lido, detalhe, quando eu fui ouvir, eu já tinha lido muita coisa da entrevista. Porque tanto o NE45 quanto o GE colocaram. O NE45 colocou 60% da entrevista transcrita, o GE colocou. Tá? Então eu já tinha lido muita coisa e já tinha me incomodado muito. Só que eu admito que quando eu estava escutando, eu estava com uma certa sensação. Eu não estou achando tão desastrosa assim. E eu estava me questionando, porque eu não vi de uma vez, tá? Eu vi uma parte num dia, uma parte no outro. E eu estava pensando assim, talvez eu não esteja achando tão desastrosa, porque eu já vou para uma entrevista dessa com um grau de expectativa muito baixo. Porque a gente já conhece o perfil de Yuri Romão e a forma com que Yuri Romão apresenta suas ideias, apresenta suas visões, tá? Mas a gente chega no assunto em que Yuri Romão se perde por completo na entrevista, em que ele diz algo e assim, eu fico tentando entender. Eu sei que ele não é a melhor pessoa do mundo para se expressar, que ele deveria ter um media training constante, mas eu fico tentando entender como ele é capaz de dizer algumas coisas. E aí eu volto um pouco em outras entrevistas dele, coletivas, e eu acho que eu encontro um elemento, que é o seguinte elemento. Eu até já passei rapidamente por ele aqui. Quando colocado numa situação difícil, mesmo quando ele adota inicialmente um tom de humildade, de reconhecer de erros, ele inevitavelmente ele sempre se perde e tenta, abre aspas, contra-atacar, utilizar um tom a mais. Ele começa de forma mais moderada, construindo o media training do pedido de desculpa, do reconhecimento dos erros. Você percebe que até a voz, o tom de voz muda. E quando ele se sente acuado, tem uma hora que ele vai mudando o tom de voz e vai voltando um sorrisinho irônico que às vezes ele usa, ele vai elevando o tom. Nessa entrevista, ele questiona o uso de um corte da entrevista coletiva anterior dele, em que ele diz que o esporte está num mar de rosas comparado ao que ele recebeu. E nessa entrevista agora, ele fala que foi mal interpretado e que fizeram um corte equivocado da fala dele. E ele explica. E eu sinceramente acho que o que ele explica não foi tão tirado do contexto como ele disse, não. Ele realmente, Cássio já citou isso aqui, ele fala como se o esporte fosse acabar sem a gestão dele. E ele fala que deixou a gestão financeiramente no mar de rosas. Se você pegar esse contexto mar de rosas e levar para o futebol, aí de fato o corte ficaria equivocado. Mas se você utilizar que ele está utilizando o mar de rosas para uma situação financeira que alguns meses depois está com atraso de FGTS, de salário, com problemas de fluxo, com incertezas, não está tão fora do contexto o uso exagerado dele da expressão mar de rosas. Só que a expressão mar de rosas da entrevista passada não se compara com a forma com que ele encontra de elevar o tom no tema venda da operação do jogo Sport Flamengo para a Arena de Pernambuco. Eu não sei de onde Yuri Romão, eu realmente não sei de onde Yuri Romão tirou. Eu não sei por que ele vai até o microfone e diz que jogos grandes na Ilha do Retiro, ele cita Flamengo
Corinthians e Santos, de que esses jogos estão na iminência de haver uma desgraça. Ele diz de forma textual, clara, que um presidente de clube pode muito em breve sair preso por uma tragédia que pode morrer mais de uma pessoa. Tudo isso foi uma fala dele, tá? E não se corrige, Fred. E não se corrige. Porque às vezes a gente pode pôr uma palavra errada, equivocada ali no. Isso. E você fica ali, você na hora, você, pô, falei aquilo ali, você volta, pô. Perfeito, Cauê. Porque a gente que faz programa ao vivo, a gente está suscetível sempre a falar uma bobagem e depois precisar ajustar algo que falou. A entrevista não foi ao vivo, a entrevista foi ao ar depois, e não é possível que ninguém que estivesse ali, naquele ambiente. Opa, Yuri, interromper aqui um pouquinho. Foi muito pesado isso. Não dá para dizer isso, exatamente. Isso aqui. Estou interrompendo, já que não é ao vivo. Isso aqui. Eu acho melhor refazer. O que você disse, você talvez não tenha. Vai ficar muito mal, vai pesar muito contra o próprio clube. Então eu acho melhor refazer a pergunta, tal. Cauê, para poder usar a aspa dele. E aqui, passa um slide, por favor, Márcio, depois retorna para esse. Aqui eu faço até questão de trazer uma reportagem que não seja do NE45. O NE45 tem essa declaração, mas eu trouxe do GE. Para que não se diga depois que foi a interpretação do NE45, do qual a gente faz parte. Tá? Então, eu faço questão de trazer do GE. O título é: Presidente do Sport diz que a Ilha do Retiro não comporta mais grandes jogos. Abre aspas. Pode haver uma desgraça. Linha fina do NE40 do GE. Em justificativa à venda da operação de jogo contra o Flamengo, Yuri Romão revela temer por segurança de grandes públicos no estádio. A Casa do Leão passou por uma reforma estrutural há um ano. Agora, aspas de Yuri Romão. A Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho do Corinthians, do Santos e do Flamengo. Não comporta. Qualquer dirigente que sentar nessa cadeira, que botar o seu CPFzinho, veja como eu digo que ele muda o tom, ele vai para a ironiazinha, que colocar o seu CPFzinho, poderá no dia seguinte sair daqui algemado. Pode haver uma desgraça aqui dentro. Veja que frase. Fred, eu ainda vou trazer mais questionamentos. Só ele é o macho que botou o CPFzinho dele. Né? Exatamente. Não é isso a ironiazinha que ele chama de CPFzinho? Pode haver uma desgraça aqui dentro. Ele, o presidente, é o responsável por uma questão estrutural da ilha. Eu só quero dizer o seguinte, tá? Um presidente de um clube não pode, por hipótese alguma, falar isso no seu próprio estádio. 2. Porque se ele está falando isso, está sugerindo que ele está escondendo problemas estruturais do esporte. Porque o esporte tem um laudo do Corpo de Bombeiros para receber 27 mil pessoas. Então, eu estou partindo do princípio que se o Corpo de Bombeiros e outras instituições responsáveis de Pernambuco permitem 27 mil pessoas na Ilha do Retiro, essas 27 mil pessoas não correm risco de vida. Ao contrário do que Yuri falou. Yuri falou que as pessoas correm risco de vida. Tá? As pessoas podem... Ele botou todo mundo na lama, ele jogou a ilha na lama, ele jogou o corpo de bombeiro na lama, ele jogou bombeiros absolutamente era para medir uma nota. Exatamente, o corpo de bombeiro era para medir uma nota, exatamente. Está passando vergonha, a corporação está passando vergonha com uma frase dessa, porque está entrando como conivente. A fala dele sugere que existem problemas de estrutura na Ilha do Retiro que nós não conhecemos. Tá? Ou que o esporte coloca mais gente do que deve. Por que ele falou que o jogo contra o Corinthians, contra o Santos, ficaram perto de ter algo pior? Por quê? Se você só tem 27 mil ingressos a oferecer, esses 27 mil estão em segurança. Então, Yuri, o esporte pode receber o Flamengo, o esporte pode receber
o Palmeiras, o Santos, o Real Madrid, o Barcelona, a seleção brasileira, um show. O Mirassol recebeu São Paulo. Desde que seja respeitada a capacidade oficial do estádio pelos órgãos de segurança. Eu estou errado em chegar nessa conclusão, Cássio? Fred, é óbvio que não. Tem um momento que ele fala que a Ilha do Retiro é um estádio de 88 anos. É o que eu digo. É assim, é realmente falar para absolutamente... ninguém... Eu vou falar uma frase aqui, e absolutamente ninguém tem a menor capacidade de me refutar. Porra, o que tem 88 anos na ilha... a ilha de 37, na verdade, até... Quantos anos já? Até mais do que isso, né? É isso mesmo, 88, né? Aí, o que tem 88 anos na ilha são os primeiros degraus das sociais, pô. Assim, aquilo é que existia em 1937. Aí o cara disse, aí vamos lá. A altura da curva, um pouquinho abaixo daquilo ali é da Copa de 50. Aí ela depois sobe um pouquinho. A arquibancada frontal, ela é construída em 55, mas ela foi reconstruída em 84, porque as cabines eram ali, você tirou as cabines, o clube tirou as cabines, que foi para o lado onde está o outro lado, e refez a arquibancada. As gerais, os dois tobogãs, são de 84. Tem seus 40 anos, mas não são de 37, né? Tipo, ele jogou o estádio, esse estádio aqui é de 37, não é de 37. Tipo, um pedaço é de 37, as gerais são de 84. As duas curvas de cadeiras, uma é de 97, que é do Ivan Dessa, outra é de 2007, que é de do B. O setor de cadeiras do esporte é de 84 também. E detalhe, foi reformado agora. Com ele, inclusive, custou 5 milhões de reais. Foi uma reforma até bonita, inclusive, que trocou. Todas as cadeiras foram trocadas, as cadeiras metálicas pelas cadeiras retráteis, que é de modelo arena, os degraus do estádio foram todos refeitos ali. Então, assim, é um estádio naturalmente velho, que tem estruturas internas antigas, isso é óbvio que existe, mas não é um estádio todo assim que o cara pensa, pô, estádio de 37... Aí você olha assim, vou dar um exemplo, São Januário é de 1928, São Januário sim, do jeito que ele é hoje, ele é desde 1928, que é quando era o maior estádio do Brasil ali, quando foi feito ali, os primeiros jogos eram lá, e recebe o Corinthians, recebeu tem algumas semanas, o Vasco Corinthians foi lá. Se o Vasco pede para jogar com o Flamengo, é saber que eles fizeram acordo agora para ser no Maracanã, mas já teve jogo lá também, contra o Santos, onde o Santos até venceu, e vai continuar recebendo. O Alfredo Jaconi recebe, o estádio do Mirassol, o Maião recebe, o do Bragantino, que acabou de ser demolido, e era o estádio ali bem difícil, que era o Marcelo Stefani, era o nome antigo, era o nome novo, Nabi Abichedid, o próprio estádio que estou fazendo provisório, assim. Então, assim, a Ilha do Retiro recebe. Como o Náutico vai jogar a Série B ano que vem, se subir, vai poder jogar em 2027 na Série A. Tem obras de iluminação, vai precisar fazer, de gramado, e provavelmente melhorias no estádio, sem dúvida alguma, como a Ilha do Retiro precisa de melhorias, é óbvio que precisa. Mas ela cabe a esses jogos. O que ela não cabe é entupir a geral de visitante de um jeito que você tem que abrir um outro setor para caber a torcida, porque não tinha lá. O Sport vendeu para visitantes 15% da capacidade do estádio, pô, no jogo contra o Corinthians. Não foi o Corinthians que pediu isso. Foi o Sport que ofereceu para ganhar dinheiro em cima da torcida visitante. E não coube a torcida do Corinthians na geral, teve que abrir um pedaço da curva para acomodar crianças e mulheres e idosos da torcida do Corinthians. Então, para não ter uma desgraça, é só usar a capacidade que cabe em cada setor. Esse é o primeiro ponto para não ter uma desgraça, Yuri, e direção do esporte. Agora, o que aconteceu no jogo do Corinthians é um erro de detalhe. O próprio esporte reconheceu que errou na operação naquilo ali. Então, agora, se ele está se referindo à desgraça do estádio demolir, aí como o Fred falou, aí está botando em xeque a avaliação dos bombeiros, a avaliação, primeiro, para você ter, quando o estado é liberado, você tem a VCB, você tem, que é dos bombeiros, mas você também tem laudo de engenharia, o engenheiro que assinou tá colocando o nome desse cara na lama, a polícia militar que faz o trabalho. É assim, vigilância sanitária, você precisa de uma série de laudos técnicos para o estado ser aprovado. Se esse estado e detalhes, são laudos anuais. Se todos esses laudos estão válidos até agora, se estão válidos até agosto do ano que vem, o dos bombeiros pelo menos, assim, ou
a avaliação do Bombeiro foi uma merda, assim, ou o presidente simplesmente quis, que é o que parece, no fim das contas, se expressando mal do jeito dele, mas quis dar uma justificativa para dizer: o jogo tem que ser na Arena. Ponto. Esse jogo tem que ser na Arena, e a partir disso, para ser na Arena, aí ele joga a Ilha do Retiro num bueiro, porra. Ele jogou o estádio no bueiro para justificar. E detalhe, e é o que a gente falou sempre aqui, e a própria nota do Sport traz a verdade: o Sport já enfrentou o Flamengo 4 vezes na Arena, não é um problema jogar na Arena lá, não. Como já enfrentou na Ilha também, detalhe. E outra, quando começou a enfrentar na Arena, não significa que nunca mais enfrentou na Ilha, não. Teve jogo na Ilha. Em 2017 foi na Ilha, por exemplo. Acho que joga 16 e 17. O 16 na Arena e 17 na Ilha. Aí 18 da primeira divisão volta a ser 21 volta a ser na Arena. Então, assim, não tem problema, joga onde puder. Não precisa justificar, não precisa fazer dessa forma. Agora, se o estado tem 27 mil lugares, 10% de 2.700, eu garanto, meu irmão, todos os laudos garantem 2.700 torcedores na geral do placar. Não tem nenhum detalhe, o laudo permite até mais do que isso. Agora, se você libera uma capacidade absurda, aí não tem como não ficar apertado. Mas se o Sport liberar 3 mil, pedaço da curva, 2.700, cabe como sempre coube ali, cabe até mais, na verdade, porque no fim das contas, quando o Sport chegar a 32.500, todos os setores teriam capacidade a mais do que os de arquibancada, não os de cadeira, né? Os de arquibancada teriam um pouco de capacidade a mais do que tem hoje. Você não tem como liberar cadeira a mais do que já tem de cadeira, né? Essa é mais na parte do cimento. Então, cabe. E quando ele fala ainda o último ponto da ilha, que ele ainda pede um papel da imprensa, que ele fala para Antônio Gabriel: vocês, inclusive, vocês têm que impedir, assim, ainda joga para a imprensa esse papel de que esses jogos têm que... Porra. Ele deveria ser o primeiro para dizer: ele não assume os BO dele. Ele não assume o BO dele. Yuri tem que chegar assim. Talvez esse AVCB aqui dos bombeiros está errado, viu? Eu quero ver se ele consegue fazer isso. Dizer: isso aqui está errado. Isso aqui o bombeiro está liberando para 27 mil. Eu estou dizendo a você, pode acontecer uma desgraça. Isso aqui está errado. Não cabe 27 mil pessoas. E ainda tem o último ponto, que é o que o Fred falou. Qualquer presidente adversário, porque o presidente você pressupõe que o cara vai defender o seu clube, né? Assim, é o que eu imagino. Qualquer presidente adversário que queira defender seu clube, o mínimo é dizer: na Ilha eu não jogo. Exatamente. Veja o que ele criou, Cássio. Vamos supor. Porra, assim, é um negócio assim que é difícil de entender. Como é que o cara fala... Eu respirei aqui para falar uma bobagem. Como é que o cara fala eu ia falar como é que o cara fala uma bobagem dessa, Fred? Assim, Veja, Cássio, você falou algo que eu fiquei pensando o seguinte: este ano, Sport Flamengo não vale nada para o Sport. Esse ano, qualquer jogo que o Sport ainda tenha não vale nada. Mas vamos supor que o Sport, ano que vem, engrena e chega numa oitava de final de Copa do Brasil e vai receber o Corinthians. Ou na própria Série B, pô. Ou pior, numa Copa do Nordeste, porque aí na Série B, Cássio, não tem uma mobilização de uma torcida adversária para cair na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, Sport e Vitória. Jogo único, sei lá. Não, é porque é de volta agora. Final, Sport e Vitória. Jogo na Ilha. O presidente do Vitória vai dizer: a torcida do Vitória tem direito aí ao estádio, a gente tem essa cota de ingressos, e o presidente do clube do Sport está aqui documentado. O presidente do clube do Sport, ele disse que o Sport, a Ilha do Retiro, não oferece segurança se o Sport vender toda a carga de 10% para os adversários. Porque veja só, ele não falou que não oferece segurança se der meio estádio. Ele falou que a Ilha do Retiro não pode mais receber Flamengo, Corinthians e Santos, porque senão corre o risco de haver uma desgraça. Então, ele está dizendo que ele está boicotando a Ilha do Retiro. Cássio, e aí o que é que a gente está vendo na tela aqui? Sabe o que é que a gente está vendo na tela? Postagens nacionais. Esse destaque que a gente está fazendo, essa declaração dele virou uma das 3 manchetes do GE Nacional. Virou Jornal O Dia, GE Nacional, ESPN, OneFootball e muitas outras. Foi uma declaração que se nacionalizou. Essa declaração foi nacionalizada.
E aí Cauê trouxe um ponto aqui, Cássio. Isso foi falado na hora, porque, repito, a gente fala às vezes coisas no ar que depois a gente se arrepende. Se a gente fala no programa gravado, a gente vai dizer, ó, vamos editar. A entrevista teve edições. A entrevista teve edições. Eu até vi um ponto claro quando eu estava escutando. Por quê? Yuri fala sobre o jogo, que é o grande tema, que é ele passa por esse trecho todo. Aí depois a entrevista vai para o assunto Zé Lucas. Quando acaba o assunto Zé Lucas, é 1h13 mais ou menos, 1h13 alguma coisa. Há um pequeno corte, você vai perceber que é um corte, que o repórter pergunta: tem mais alguma coisa para falar de Sport Flamengo? Veja, o assunto já tinha acabado, já tinha se debatido o Zé Lucas, e vem uma pergunta. Por que veio essa pergunta? Para Yuri responder o que ele deveria ter dito desde o começo no tema Sport Flamengo, que foi algo que a gente trouxe aqui no primeiro programa que a gente gravou 1 hora depois que foi noticiado. A gente disse algo que nos foi informado diretamente por pessoas que são ligadas ao esporte. Pessoas que já tinham visto o contrato. A gente recebeu o contrato e recebeu, olha, atenção para um detalhe. Os 30% se restringem aos setores norte superior e norte inferior. A gente, no primeiro programa, 1 hora depois, explicou aqui que o Flamengo, das outras vezes que o Sport negociou, sempre ocupou o norte superior. E que o norte inferior, em alguns jogos, não são em todos, a polícia interdita para que não haja risco de se atirar objetos de cima para baixo. E num desses jogos que estava interditado, deu tanta gente do Flamengo em cima que a polícia achou por bem trazer parte daquele grupo para o setor de baixo que não foi vendido, que estava negociado. Então, o máximo que o Sport está fazendo nessa venda da operação é um setor que estaria fechado, o Sport está vendendo para a torcida do Flamengo. Ponto. Não existiria frase melhor do que essa. Não existiria argumento melhor do que esse para Yuri. O argumento 1 é: precisávamos do dinheiro. Isso. O argumento 2 é: nós não estamos invadindo o espaço da torcida do Sport. A gente está negociando um espaço que estaria fechado. 3. Todas as garantias, os 10 mil check-ins estão para o Sport. E Yuri, ao que parece, esqueceu de dizer isso. E a entrevista volta para o tema para ele dizer o deverzinho de casa que ele não disse. O caderninho, abriu o caderninho para dizer. O caderninho. Alguém falou, Yuri, esqueceu de falar o mais importante, pô. Volta lá. Ele voltou. Mas a desgraça ficou. A desgraça que eu estou dizendo aqui é justamente entre aspas. A frase que ele fala de que pode haver uma desgraça na Ilha do Retiro, que compromete o clube, que compromete, tá, ele mesmo, porque a revolta é gigantesca, e que gera mais um dano moral da torcida do Sport muito grande. Depois dessa frase dele, muito se falou dessa questão de ter gasto 10 milhões. E aí, dentro da matéria do GE, eu vou pedir que Márcio passe 2 slides. A matéria do GE termina com a nota oficial do Sport. Repito, eu estou citando a matéria do GE porque, para não dizer que é tudo 45 minutos, que percebe, eu estou fazendo questão de citar o Globo Esporte, tá? Nota oficial. Porque a matéria, Cássio, quando ela vai ao ar, ela faz a relação direta. A gente já leu aqui a matéria, tá? Volta um slide, Márcio, por favor. A matéria, já no intertítulo, ela diz, tá? Casa do Leão passou por reforma estrutural há 1 ano. A matéria faz a relação. Então, Márcio, pode voltar para a tela para a gente ler a nota oficial do Sport. Nota oficial do Sport, Cássio. O Sport Clube do Recife esclarece sobre as intervenções realizadas na Ilha do Retiro no ano passado, mencionadas nesse texto. Não foram feitas obras estruturais de aumento da capacidade, e sim a troca de gramado, a construção de uma nova subestação de energia, a troca do sistema de iluminação, uma obrigatoriedade para a disputa da Série A, além de melhorias em banheiros e ajuste de algumas saídas de emergência a pedido do Corpo de Bombeiros. Então teve melhorias estruturais. Exatamente. Primeiro ponto. Se melhorou,
saídas de emergência, aumentou a segurança do estádio. E banheiros. Assim. E banheiros também foi uma obra estrutural. Nas sociais, por exemplo, você mudou todo aquele piso que foi ampliado, foi nivelado. Foi colocado grade de ferro nas saídas do estádio, foi colocado corrimão em todas as escadas do clube que foram dobrados, as escadinhas foram dobradas de tamanho. Houve pintura de sinalização. A questão é que o Sport fez várias obras e mesmo assim, tanto é que aumentou a capacidade. Como é que aconteceu esse milagre aqui? Foi pedido por favor, que aumentou a capacidade agora esse ano? Por favor, bombeiro, aumente a capacidade? Ou será que fez alguma obra estrutural, alguma obra de segurança para melhorar? Então, assim, nota é nota, né, Fred? É a nota, pô. Não, mas é o que é que eu quero, porque eu trouxe a nota também, Cássio. Veja, a nota foi defender a frase de Romão. Poderia ter vindo a nota para dizer, o presidente se expressou de forma equivocada, a Ilha do Retiro... Veja só, a gente está vivendo um momento que é o seguinte, o clube precisa esclarecer urgentemente, nos próximos dias, que a Ilha do Retiro pode receber 27 mil pessoas contra o Mirassol. Porque o presidente afirmou que em jogos contra Flamengo, Corinthians e Santos, a ilha está passível de uma desgraça. Eu repito, o Sport não pode colocar mais do que 27 mil pessoas, seja contra o América do Recife, seja contra o Flamengo. Isso. Então são 27 mil pessoas. 27 mil é 27 mil, porra. Ponto. Então é o seguinte, se resolver todo mundo em 27 mil contra o Mirassol, não pode então, né, Cássio? O torcedor vai se sentir inseguro. Fred, eu vou falar pela segunda vez nessa live aqui. Porque você é um cara bom. Você ainda busca lógica. O seu problema, Fred, é que você ainda tenta encontrar lógica. Eu já larguei. Não existe lógica, não, pô. Você tenta encontrar uma lógica nessas falas para dizer, tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido. E não tem. Tem que aceitar que não tem. Assim... Detalhe, você mesmo trouxe o que deve ter acontecido de a empolgação para justificar a venda da operação e acabou entrando por um caminho sem fim ali, que foi jogar o próprio estádio na lama. Assim, diminuir o clube, diminuir a torcida, diminuir, assim, sempre dessa forma. Então, buscar ainda o sentido, eu dou os parabéns, eu larguei, eu não consigo... Veja, são alguns anos escutando muita coisa abaixo. Assim, infelizmente, não é um presente que se expressa tão bem, pô. Acontece, assim. Infelizmente, até, não é que se expressa tão bem. Sempre eu tô sendo até elogioso, assim, acho que de forma direta, já que tá meio aqui, já tá tarde também, se expressa muito mal. De vez em quando se expressa mal, porque se expressa mal, e talvez porque não tenha, não seja assim, a figura do gestor, ele preza tanto por isso, que acaba sendo menos esporte do que a torcida do esporte queria. Só que nesse caso, eu não consigo imaginar nenhum gestor pegando essa fábrica aqui vai cair. Assim, a gente não, se a gente continuar trabalhando aqui, vai cair. Um CEO sem coração pelo clube, pensando só no dinheiro, diria isso. Pronto, vamos lá. Uma SAF. O CEO de uma SAF diria isso. Ninguém. Isso que aconteceu nessa entrevista. Por isso que eu tratei como catástrofe. A gente precisa aceitar que a gente viu. Infelizmente, o esporte de Yuri Romão ele proporcionou algumas coisas inéditas. Uma delas foi um treinador falar que já deveria ter sido demitido. Nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou me esquecer que Anderson Moreira disse que deveria ter sido demitido já. Assim, de vez em quando, e essa entrevista que foi uma catástrofe. Uma entrevista que seria, depois de meses, o presidente vai lá e fala para, de repente, suavizar um pouco a sua imagem, para tentar conter um momento de muita agonia dentro desse caldeirão que virou essa campanha do esporte. Mas, caramba, assim, ele fala, eu repito a coisa que eu falei lá no começo, mas já que ele está falando do corte, mas trazendo para cá, que foi lá quando estava avaliando o esporte internacional esporte, que ele diz que a Ilha do Retiro não comporta mais, que ele nem fala
jogos do Corinthians, jogos do Flamengo e do Santos. Não é Sport e Corinthians, não. Até a forma de falar. Mas, enfim. Mas o que pode ser um jeito de falar? E o Sport não comporta um dirigente assim, porra. E tem mais um ano. Assim, nesse momento, eu digo, eu já estou assim, sendo, infelizmente, tem um ano. Vai, de repente, sobe como campeão da Série B e ganha a Copa do... Assim mesmo, se isso acontecer, é contra todos os prognósticos desses anos de Yuri Romão à frente. O Yuri Romão, do futebol, de 21 para cá, não indica que vai ter uma reviravolta dessa. Se acontecer, todo mundo vai achar maravilhoso. Mas, assim, o Yuri Romão de 21, 22, 23, 24 e 25 não indica que 2026 finalmente vai ser um ano maravilhoso para o esporte. Imagina... O que indica é que vai ser mais um ano de uma agonia. Assim, a presidência atual do esporte, assim, tendo como lastro essas benfeitorias da parte burocrática, que ainda estão meio travadas, repito, a RJ está travada, essa falta de dinheiro assusta para pagar os financiamentos, como é que o esporte não pode atrasar, porque se você atrasa, você perde os financiamentos, como o esporte já perdeu algumas vezes. Tomara que nada disso aconteça. Tomara que pague a RJ como se prevê para zerar toda a dívida trabalhista, que seria um ganho gigantesco para o esporte, e aí sim seria algo muito positivo para que o esporte conseguisse fazer isso, conseguir pagar os financiamentos para zerar essa dívida tributária, tudo bem. Mas essa outra parte tá muito pesada, essa outra parte de Yuri Romão. Ela tá muito pesada para o esporte. Assim, já assim, virou até piada. A pior notícia é sempre a próxima. Não existe nada que suavize. É quando o esporte ganhou o jogo ali do Corinthians, renovou o Carioca. Assim, aí perdeu um joguinho, renovou. Assim, não dá trégua. A gestão atual, ela tá. E eu imagino que os caras tentem acertar, tá? Eu sempre parte. Os caras tentam acertar, mas infelizmente isso não está acontecendo. Eu dou essa chance. Eu acho que o Yuri tenta acertar todos os dias, que Rafael Campos, que Guilherme Falcão tentava acertar todos os dias. Mas vendo de fora e do que dá para acompanhar, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é justamente o contrário. É um erro e vai escalonando assim. Então, nesse momento. Eu acho que ele vai terminar, ele foi eleito democraticamente, reeleito, na verdade, então ele vai até dezembro de 26, e é do jogo. Mas, assim como a Ilha do Retiro não comporta grandes jogos, o esporte, nesse momento, não comporta Yuri Romão. Assim, não comporta. Ele vai terminar porque, para ele, pensando nele, eu acho que está até certo. Pô. Se ele sobe, ele dá uma suavizada gigantesca na imagem dele. Mas se isso não fosse algo que fosse irrelevante para o esporte, você deixa para Yuri Romão é relevante, mas para o esporte é irrelevante se ele vai ou não vai, ou vai suavizar a imagem dele. Nesse momento o esporte precisa de outra coisa. Assim, enfim. E Cássio e Fred, e imagina dentro da estratégia que foi traçada, porque foi uma estratégia política de primeiro você escolhe fazer uma reunião com alguns ex-presidentes que com certeza isso é dentro da estratégia. E depois a gente precisa falar para o público. Escolhe aí um veículo de comunicação. Isso foi orquestrado. Com certeza. Claro. Orquestrado. Imagina os caras que sentaram com o Yuri, escutaram depois a entrevista. Imagina. Meu Deus do céu. Imagina os caras depois de... Se alguém ali conseguiu, depois de tudo que ele falou, vamos ver depois da entrevista. Meu amigo, o cara vai se sentir um idiota. Porque, peraí, meu amigo, eu não consigo me sentir representado por um presidente que consegue esculhambar o clube para o Brasil todo. Que torna o clube, o estádio, o orgulho do clube, do torcedor, algo que pode cair a qualquer momento. Porque no final do ano, se o Grêmio estiver lá no desespero para não cair, último jogo, última rodada, que tem que ter todo mundo no mesmo horário. Olha assim, jogo lá não. E aí? E a confusão? A confusão que Yuri vai ter armado no Campeonato Brasileiro. Aí anuncia, Cauê, um retrofit que vai dar uma melhoradinha aqui e tal, e a capacidade vai para 35 mil pessoas. Vai demolir o clube inteiro, que eu fiz esse vídeo com o Fred. Tipo, não sobra absolutamente nada. A única coisa que sobra, porque não tem como, que é só aquela início da sede que está tombada, né? Já virou patrimônio, você não tem como mudar. Assim como a do Náutico também. A entrada do Náutico também não pode, aquele casarão bonito e tal. Tipo, o resto do clube inteiro é demolido, é reconstruído.
Aí o estádio não, o estádio é dando uma reformadinha, tanto que não consegue nem completar o dente ali por causa dos prédios, e a capacidade subiria para 35 mil pessoas. E outra, que o recado fique bem dado. Hoje, muito provavelmente, essa página virada de Yuri neste ano só acontece se aquelas pessoas que estiveram ao lado dele, lá atrás, pressionarem. Porque de outra maneira não vai. Ele não vai ser destituído pelo conselho do clube. Não vai. Então só há esse caminho. Não, é isso que eu tô falando, é torcer para dar certo aí em 2026. Pela boa vontade, eu acho que pela boa vontade dele, ele não vai. Pelo que está se conduzindo, ele não vai. Vai até 2026, é torcer para dar certo. Ele vai até 2026, mas Cauê tá certo. A única esperança é a porta se abrir e mais pessoas que hoje não estão dentro da gestão passarem a ter voz e poder dentro da gestão. Que Yuri aceite ser menos decisivo para todos os processos. Porque ele dizia que queria ser, né? O que ele dizia que queria ser. Exatamente, é fazer o que ele dizia que queria ser. E aí, obviamente, a gente está falando, Cauê, numa linguagem muito clara política, porque ele próprio cita o grupo, que é o grupo que ele sempre fez parte. Ele próprio cita do B como sempre fazendo parte. Sim. Até a ruptura do ano passado. Porque ele também não tem diálogo com outros grupos. E cá entre nós, mal existem outros grupos hoje. Isso. Mal existem outros grupos hoje. Existe uma oposição, uma nova linha de oposição, que é essa que faz ataques mais pesados a ele, que não conseguiu ainda se viabilizar como um grupo com peso político e moral estruturado. Não tem ainda. Não tem ainda. Tá? E o próprio Yuri até tem razão, como eu já falei nesse programa. Porra, colocar um carro de som para constranger o cara na própria casa, isso não existe. Yuri tem família, Yuri tem pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. E todas as críticas que a gente faz, não existe nada, não existe nem denúncia, tá? Que coloque em xeque a condução do clube. Todas as críticas que eu fiz até hoje, tomara Deus aqui, que até, a gente fala tanto aqui, horas e horas, só já está em 4 horas, mas todas as críticas que eu fiz até hoje é de Yuri. Sabe, por tu falas que ele tem um instituto, não sabia nem disso. Todas as críticas que eu fiz até hoje sobre Yuri Romão é Yuri Romão como presidente do Esporte Clube do Recife. Ponto. Exatamente. Isso. E ele, como presidente do Esporte Clube do Recife, ele não é nem perto do que ele acha que é. Exatamente. Minha crítica é só essa. Yuri Romão, como qualquer outra coisa que ele faça na vida dele, como pessoa de família, enfim, nada disso me interessa, assim, dentro desse contexto. E a perseguição a Yuri Romão para além só poderia existir se houvesse algo. Exatamente. Em que ele tivesse uma conduta ilegal, uma conduta irregular. Exatamente. E como não existe, não tem como falar absolutamente nada disso. É só como presidente do esporte. Nunca se falou nada contra isso. Exatamente. E como presidente do esporte, ele se acha um salvador da pátria, um salvador do esporte, e eu acho que não é assim. Eu acho que repito, hoje hoje ele está deixando o esporte, na minha opinião, ele está deixando o esporte menor do que ele pegou. Ele ajeitou algumas coisas, mas assim, a moral do esporte é menor. Assim, virou um clube de segunda divisão, é um clube que agora tem um estádio reconhecidamente merda, assim, perigoso. Um estádio perigoso. Um estádio perigoso. Com um futuro incerto em relação às finanças, apesar do bom gestor. Então, assim, ele tá salvo um 26 espetacular aí, tomara que passe o cometa Halley, embora o último foi 86, vai demorar para passar de novo. Mas, enfim, tirando isso aí, ele está entregando esporte menor. E a minha crítica sempre foi nesse ponto, tomara que... Eu não sei, acho que ele não escuta nada que a gente fala, não, mas enfim, se um dia ele tiver acesso, que ele entenda dessa forma. Então, Cássio, Yuri Romão, como presidente do esporte, não está sendo a melhor coisa do mundo, não. Eu gostei da conclusão leve, né? Não, mas veja, eu falo aqui, aí, veja, o que eu já... na hora da escolha das palavras, aí vem nenhuma, né? Na escolha da palavra, que o Romão vê qualquer coisa, pronto. Mas veja, não. Não vou perder. Fui educado a noite, 4 horas aqui, fui educado a noite todinha, critiquei, mas fui educado.
Eu acho um trabalho. mas é isso aí. Cássio, queria só pontuar que essa entrevista foi ao ar na sexta-feira, tá? Estamos na madrugada de domingo para segunda. Tu vai dizer que se tu me falar que saiu uma entrevista que ele falou outra coisa agora, não é possível. Não. Pelo contrário, sim, Cássio. sim. Eu estou dizendo o seguinte: essa declaração foi dada na sexta-feira, foi publicada na sexta-feira, repercutiu de forma nacional e gigantesca no sábado. Que ele tenha consciência disso, tá? Passou o domingo inteiro, tá? Passou o domingo inteiro. E nem ele voltou atrás, nem o clube se posicionou. Eu espero que nessa segunda-feira. Todo mundo vê. A desgraça literalmente. Cara, o Fred é muito bom. Eu tô dizendo, Fred não aceita. Fred realmente não aceita que as pessoas podem simplesmente ser assim, não, pô. Eu não aceito. Eu realmente não, tenho dificuldade. É bom aceitar. É bom aceitar, Fred. Assim. Não, mas aí. Eu não aceito que ele não está arrependido. Eu não aceito que ele não está preocupado. É isso. O que Cássio está dizendo é o seguinte. É alguém tomar a caneta do cara e dizer, deixa que eu vou escrever, sabe? Deixa que eu vou escrever, vou mandar sabe, Cauê? Cauê, é isso. Veja só, Cássio tocou no ponto. Eu não consigo acreditar que o Yuri Romão não está, nesse momento, preocupado, chateado, arrependido de ter dito isso. Ou não tá achando possível. Que todo mundo entendeu errado o que ele quis dizer. Exatamente, não é possível. Não é possível que nesse momento ele está dizendo. Eu falei a verdade. E as pessoas não estavam preparadas para ouvir. É por isso. E aí não é possível que tenha 2, 3 pessoas dizendo a ele: não, presidente, é isso mesmo, você está certo, você está certo. Não é possível. Porque, ainda que ele ache que ele esteja certo, a repercussão obriga ele, mesmo que ele ache que ele esteja certo, obriga ele a refazer a frase. Obriga ele a encontrar um outro destino e um outro sentido para as palavras que ele disse. Ou simplesmente dizer que se expressou errado. É tão simples. Assim, é claro que se ele chegar e disser que só se expressou errado, vai precisar de um complemento. E eu não faço a menor ideia, Cauê, de como ele justificar o complemento. Como seria essa ré aí, né? Eu não faço a menor ideia. Meu diploma assim, para até certo ponto, não dá não. Eu acho que a única forma seria eu dizer o seguinte: a forma na qual eu abri aqui esse programa. Eu estava numa situação. Esse tema é um tema que se tornou muito delicado para mim, é um tema que me desgastou muito, e no afã de justificar, eu acabei trazendo argumentos que iriam no sentido único, que tinham como único objetivo justificar a venda da operação do jogo. Eu estava meio cego naquele momento e tudo o que eu quis dizer foi só para justificar a venda da operação de jogo. Mas eu acabei falando algo pior do que a venda da operação de jogo. Eu acabei comprometendo um estádio que faz parte do patrimônio do clube e que, por mais que eu tenha dito que esse estádio não pode receber certo tipo de jogos, o clube precisa receber jogos nesse estádio, a torcida quer que o clube jogue nesse estádio, e esse estádio faz parte da história do clube. Tá? Acho que está reprovado ainda. Está reprovado ainda. Não tem como passar. Se ele for inteligente, ele pega a Fred aí, manda fazer um deepfake em Fred e pronto. Porque assim... E está resolvido. É muito difícil. É muito difícil. É muito... Ele não tem como não tem como a ré não ser uma ré. Assim... baixando a cabeça uma vez, assim. Porque a falsa meia-culpa que permeou boa parte dessa entrevista, porque a meia-culpa, o que é que eu chamo de falsa meia-culpa? Para deixar. Não é que eu estou dizendo que ele está sendo falso no que ele diz. É que ele minimiza demais a proporção do que foi errado. E a consequência do que foi errado. Fred, tanto que ele diz, um trecho da entrevista que foi destacado aí, que a remontada do time no segundo semestre tá ok, foi excelente, porque agora tá certo. Ou seja, ele escanteia tudo, ele limpa, e por isso que o 2026 está em risco. Porque ele acha que o que aconteceu agora está certo. Não há erros mais. Tudo foi consertado. Então, se tudo foi consertado por ele, por isso que ele minimiza 60 milhões. Porque tudo foi consertado. Tudo foi colocado, que é o termo que ele usa.
tudo que foi colocado nos trilhos. Então, para ele, passou, a borracha foi lá, passou o leak paper, e aqui, ó, tá escrevendo uma nova história. E essa nova história está correta. E nessa nova história, 60 milhões, quando virar a página do ano, vão ser apagados, não sei como. 60 mais 20, mais 10, mais 60. Porque ele vai apagar os 60 milhões com leak paper quando cair o dinheiro da venda de Zé Lucas. Que ele só se salva assim. O Sport só se salva com essa venda de Zé Lucas. Como foi com o Pedro Lima? Tirando aqueles 40 milhões, o Sport vendeu por 60, teve direito a 42, né? Tirando aqueles 42 milhões, mas beleza, poderia ter vendido jogadores, mas enfim, foi uma receita extraordinária, tanto que foi a maior do Nordeste naquele momento e muito acima do que o Sport já tinha feito. Tirando aquilo ali, como é que fecharia qualquer conta do Sport ali? Ali foi agora. E tem uns 14zinho ainda, né, Cássio? Aquela conta que a gente fez. Final do ano, né? Cai 14, né? Aquela continha que a gente fez. 16,8. Não era, 16,8. Vai ajudar a fechar essa conta aí do prejuízo. Isso é a questão do fluxo de caixa. A questão é que não dá para ficar pagando prometendo salário para pagar só quando chegar o depósito de uma venda dessa. Né? Vocês têm que se planejar realmente mês a mês aí. E aí, o fluxo de caixa acabou não funcionando tão bem, então.